A doença hemolítica do recém-nascido, ou também conhecida como doença hemolítica perinatal, é uma patologia causada pela incompatibilidade entre o fator RH da mãe e o fator RH do feto. Ela ocorre quando uma mulher RH negativo sensibiliza imunologicamente, seja por ter gerado um filho RH positivo ou por ter recebido alguma transfusão, gerando assim um filho RH positivo. A sensibilização consiste na presença de anticorpos irregulares, que se tornam patológicos principalmente após a segunda exposição a esse antígeno, que passa a desencadear uma produção rápida de anticorpos IgG que atravessam a barreira placentária, atingindo assim o bebê. Mas afinal, o que ela pode causar? Ela pode causar concentrações elevadas de bilirrubina, o baixo número de hemácias, icterícia, anemia profunda e pode até mesmo levar a um aborto espontâneo e causar a morte do bebê. Como forma de prevenção, para bloquear a produção de anti-RH e evitar a sensibilização da mãe, é indicado que a gestante ela tome imunoglobulina anti-RH ou anti-D, e ela deve ser aplicada na 28ª semana de gestação e até 72 horas após o parto. E para a gente finalizar, você sabia que a doença hemolítica perinatal também pode ser conhecida como doença hemolítica do recém-nascido e eritoblasia fetal? A gente espera você no próximo módulo. A aloimunização é a formação de anticorpos quando o indivíduo é exposto a antígenos não próprios. A aloimunização materna é quando, em uma gestação, a mãe é RH negativo, ou seja, que não possui o antígeno RH em sua hemácia, e o feto é RH positivo, em que possui o antígeno RH em sua hemácia. E ocorre algum sangramento feto-materno em que resulta na passagem de sangue fetal para a corrente sanguínea materna. Isto fará com que a mãe desencadeie uma produção de anticorpos anti-eritrocitários contra o antígeno do feto. A principal maneira da mulher ser aloimunizada é pela troca de sangue entre a mãe e o feto. Porém, pode ocorrer de outras maneiras, como transfusão sanguínea, uso de drogas e transplante. Afinal, como podemos proceder com diagnósticos em caso de aloimunização? Essa é uma pergunta comum a ser questionada. Normalmente, a pesquisa de anticorpos irregulares através de cumbis indireto é o mais recomendado para os diagnósticos. O exame tem que ser feito em gestantes, na primeira visita pré-natal e na sua 28ª semana de gestação. Acaso alteração na presença de anticorpo, a titulação e o genótipo do sangue para o antígeno específico são exigidos. Portanto, conseguindo impedir um possível quadro elevado e dar segurança aos pacientes envolvidos. Além do mais, temos outras técnicas que também podem auxiliar no diagnóstico, que são elas: teste de Cumb direto, teste de compatibilidade HLA, teste de tipagem sanguínea e muitos outros. Certo, sabemos agora como podemos detectar a presença da aloimunização. E como podemos prevenir essa reação? Temos algumas estratégias que são solicitadas para impedir esse evento, que são: seleção cuidadosa dos doadores de sangue em transfusões sanguíneas, administração de imunoglobulinas anti-D em gestantes RH negativas, evitando a formação de anticorpos anti-D em resposta, e recomenda-se o uso de medicamentos imunossupressores para prevenção. Também temos outras estratégias, mas essas são as mais utilizadas. Seguindo a linha de raciocínio, qual deverá ser a medida tomada para o tratamento? As opções são: transfusão de sangue compatível em casos graves, uso de medicamentos imunossupressores e transfusões intrauterinas. Vale colocar um ponto também que cada caso médico tem sua singularidade, portanto, as medidas adotadas seguem várias premissas em relação ao caso em que o paciente se encontra, buscando sempre o melhor resultado e recuperação. Esse foi o tópico da aloimunização. Espero que façam bom uso do conhecimento e até mais. Bom, agora vamos falar sobre diagnóstico. Se o RH da mãe for negativo e o RH do pai for positivo, é realizado o teste de Cumbis indireto. Quando há resultado negativo, significa que a paciente não foi sensibilizada, ou seja, não houve produção de anticorpos contra o feto. Se o resultado for positivo, indica a produção de anticorpos e se eles atravessaram ou não a barreira placentária, apresentando risco para o bebê.
Também é feita a dosagem de bilirrubina, lembrando que a bilirrubina é um pigmento amarelo que é produzido quando as células vermelhas do sangue são quebradas. E na DHPN, a destruição das células vermelhas do feto pode resultar em níveis elevados de bilirrubina no sangue do feto. O diagnóstico é feito através de exames de sangue do cordão umbilical. Também é feito testes de compatibilidade sanguínea. Os testes feitos entre a mãe e o feto e podem ser realizados para identificar a presença ou não de anticorpos da mãe contra as células vermelhas do sangue do feto. Esses testes podem ser feitos através de amostras do sangue da mãe e do bebê. Existem algumas opções de tratamentos antes e após o nascimento do bebê. Antes do nascimento, é realizada a transfusão intrauterina e ela é indicada quando há uma anemia grave fetal e deve ser feita até a 34ª semana de gestação. Após a transfusão intrauterina, é realizado um acompanhamento por ultrassonografia e avaliação sobre a necessidade de novas transfusões. Depois do nascimento, pode ser realizado também fototerapia, exsanguíneo transfusão e a transfusão simples. O acompanhamento pós-natal é realizado através de alguns exames, como o ABO, RH e o teste direto de antiglobulina.